Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa. Pode ser pessoalmente ou via internet. Eu venho falando isso há muito tempo e tô sempre aqui por internet com vocês, porque no momento ainda não tem como ir até a pessoa, mas quando tiver vai ser o maior prazer. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que sabe muito sobre cybercultura e sabe muito sobre as questões tecnológicas na vida das pessoas. Estamos aqui com o meu professor André Ribeiro. Tudo bem com o senhor? Como é que foi seu dia hoje? Olha, foi corrido, uma correria de sempre aí, mas tem que ser assim, né? Enquanto a gente estiver trabalhando, estiver se movimentando, as coisas vão acontecendo, né? Não Então pode parar, né? não pode parar. Nem quando a gente ficar mais velhinho, a cabeça tem que estar sempre funcionando. Exatamente. Eu venho aqui com uma notícia boa para todo mundo que está nos ouvindo e para o senhor também. Tirei 10 na tua cadeira. Oh, maravilha, Coisa boa, né? Quando eu fiz a maravilha. prova, eu tirei o primeiro Fico 10, eu fiquei, feliz. bah, só falta o segundo 10. De quando eu tirei o segundo 10, eu, bah, agora tamo bem. Vim pra pós-graduação com o pé direito. Ah, maravilha. É que assim, a temática é interessante, né? As temáticas da cybercultura, falar sobre tecnologias é tudo que a gente está vivendo hoje, né? Sim, É tudo, ó, por exemplo, agora você está imerso nisso, né? Você está aí utilizando dispositivos digitais. Você acabou de falar para mim que está falando sobre inteligência artificial, que você vai dar uma manejada aí no áudio, por IA. Então, as coisas realmente elas estão em profusão, né? Essa parte tecnológica e vão melhorar e também vão piorar muito, né? como assim vão piorar? Isso aí é uma coisa que eu fico pensando, porque assim, ó, a minha vida hoje é baseada, não digo 100%, né, mas o tempo que tudo que eu consigo colocar na inteligência artificial eu coloco para eu não perder tempo com aquela questão. Um exemplo, as legendas do podcast, as descrições, as legendas das fotos do Instagram, o roteiro do podcast, tudo eu coloco na IA para eu não perder aquele tempo de ficar, querendo ou não, fazer um roteiro, fazer uma descrição bonita, fazer toda uma questão assim, tu perde um tempo ali. E hoje em dia a gente não tem mais tempo para perder. Eu não tenho, o meu dia não tem 24 horas, parece que tem 10. É, isso é interessante a gente falar sobre isso, né? Mas é a questão assim da gente do lado negativo da tecnologia que a gente estava falando, que você até abordou isso agora, né? É que ela não chegou para resolver todos os nossos problemas. Da mesma forma que ela facilita, esse não seria o termo mais adequado, mas ela reorganiza, né, as nossas atividades diárias, ela também pode gerar alguns problemas. A gente vê a questão das fake news, por exemplo, né? E a questão da inteligência artificial, como ela não está consolidada ainda, ela está em movimento, né? A gente está vendo aí a situação do chat GPT, por exemplo. Tem coisa ali que se você colocar no chat GPT, se você perguntar para ele agora quais são os principais, quantos prêmios Nobel o Brasil já ganhou, ele vai te dar uma resposta errada, né? Ele vai linkar ali. Eu acho que você já deve ter feito Deixa eu ver se esse eu teste, né? acerto. Deixa eu ver se eu acerto. É um só, né? Não, o Brasil não tem nenhum prêmio E o Nobel até hoje. Lattes? E o não sei o que Lattes lá, o ganhou o prêmio Nobel de Física. César Lattes? É, Não tem nenhum prêmio Nobel até não tem. hoje. Não tem. Barbaridade. Então ele linka algumas personalidades brasileiras, mas a grande a grande realidade disso é que não tem nenhum prêmio Nobel até hoje. Então, na verdade, como é um algoritmo de aprendizagem, né, ele está aprendendo ainda, ele está recebendo várias informações, está processando essas informações e ele está tendo constantes aprimoramentos, né, em Claro. relação a isso. Eu não testei hoje, mas dizem que ele já está alterando essa resposta, né, e já não está trazendo mais esse tipo de resultado.
alguns Sim, resultados que até então estavam errados, né? sim. Então, é só para citar um dos problemas, né, que as tecnologias podem proporcionar para a gente, né? Falei também sobre as fake news, hein? Mas a gente pode ver que tem vários exemplos. Questão da dependência tecnológica. Olha, hoje nós somos dependentes tecnologicamente, né? Quando A o gente senhor não tinha vive. 20 anos, como que era para fazer um trabalho? Bom, quando eu tinha 20 anos, era tudo na mão, né? Era tudo manual, né? Escrever. Hoje em dia eu estou perdendo aquela habilidade de escrever, realmente. Eu escrevo tudo errado, Hã, né? Eu já tinha letra feia, agora está pior, né? sim, E porque é tudo aqui manuseando o celular, né? Você está digitando ali o WhatsApp, você está nesses aplicativos de mensagens instantâneas, ali, próprio Messenger, esses outros aí que tem, né? Telegram, enfim. E também aqui no notebook, né? Tem um teclado aqui que está toda hora digitando. Você provavelmente deve ser assim. E a maioria das sim. pessoas, né? Sabes que quando eu lembro quando eu tava no oitava série, primeiro ano ali, 2012, 2013, um tempo atrás, quando eu tinha alguma coisa para anotar, eu tinha um caderninho do lado, com uma caneta. Sempre tinha um caderninho com uma caneta do lado para quando eu anotar alguma coisa, assim, bah, lembrei, anotei. Hoje em dia, não existe mais caderno, eu nem uso mais aqueles blocos de notas do trabalho mesmo, sabe? De Uhum. papel, mas eu não Post-it, uso mais isso. Não né? uso. Eu tenho no computador. Tudo Eu digitalizado, né? quero anotar alguma coisa, abro pesquisa do Windows e boto o bloco de notas. Uhum. Você faz a tua agenda no teu celular, no teu notebook, e tá Tudo. tudo certo. E aí ele apita no horário que você tem algum compromisso, né? É tudo Sim. dessa maneira hoje em dia. Mas eu quero saber uma coisa. Tu pegou toda essa questão de mudança tecnológica, tu, querendo ou não, tu nasceu numa época onde não tinha internet. E tu viu a internet nascer. O meu pai tava Imagina me assim. contando que na época dele um computador bom tinha 8 bits de RAM. Uhum. E eu fiquei, cara, Qualquer como assim? celular hoje em dia Tem, ultrapassa isso bah, tem facilmente. muitos, né? Tem Uhum. muitos, tu vai ver 8 bits de RAM, o que que é isso? 8 bits, o que que é 8 bits, né? É muito pouco. Né? Mas É, me conta, como é que foi pro senhor pegar e pensar agora vou estudar essas questões tecnológicas que estão aparecendo? Como é que foi a tua primeira ideia, assim? então, a nível de usuário mesmo do computador, assim, eu peguei muito pouco essa época daqueles computadores de tela verde, né? Eu acho que o primeiro computador que eu realmente trabalhei na vida, eu fui trabalhar de editorador eletrônico, não, de digitador, foi um dos primeiros empregos que eu peguei, que eu consegui, né? Pelo Cine, acho que o Cine deve ter aí também no Rio Grande Ainda do tem, Sul, né? tem. Então, eu ganhei um curso de um sindicato, um curso de digitador na época, isso lá em meados de 1996, 95, por aí, não lembro muito bem o ano. Meus pais já não me aguentavam mais em casa, eu tinha que sair fazer alguma coisa da vida. Ganhei esse curso. Os computadores eram aqueles 286, 386 que tinha no, nesse lugar aí que eu fiz o curso. E daí eu fui no Cine. Aí eles arrumaram um local para trabalhar, perguntaram se eu queria. O salário era ridículo na época, eu ganhava R$ 180 por mês. Pra você ter Muito. uma ideia. Tá, mas fazendo a conversão ou já era real na época? Fazendo a conversão para hoje, o que seria? Era um primeiro emprego que eu tinha, era eu acho que bem menos do que R$ 1.000, assim, bem Sim. menos. Né? Tipo, R$ 1.000 seria um salário bom, assim, adequado. Aham. Eu ganhava ali, eu acho que não tinha esse padrão como tem hoje, essa conversão do salário mínimo como é hoje. Sim. Então as pessoas reclamam bastante, assim, mas um pouco a gente melhorou nesse sentido, né? Mas enfim, era um salário irrisório, era mais para aprender mesmo a trabalhar. E daí o gestor da época lá, que era ele tinha, esse local ele oferecia cursos para concursos, né? Ele fazia apostilas próprias, assim, nesse lugar. E daí ele me ofereceu um computadorzinho ali que era menos do que um 286. E daí era uma tela pequena,
muito pequena, eu nem sei que padrão era esse, mas ela era aquela tela preta que você ia digitando, assim, aparecendo os caracteres em verde, aquele verde Meu Deus. luminoso, né? Então, dessa maneira, eu comecei a aprender, assim. Daí, depois, eu fui subindo um pouco. Ele tem um 286 para trabalhar, que tinha uma tela melhor, né? E daí eu comecei a aprender a editorar, né? Fazer as apostilas, a parte de dentro. Mas eu era muito moleque nessa época ainda e como tudo é válido na vida, eu acho que isso serviu para eu começar a ter o primeiro contato assim com computadores. Sim. Aí mais tarde eu fui, quando eu saí dessa empresa, né, acabei sendo demitido até por uma questão assim antiética, porque ele me pegou instalando um jogo num dos computadores. Barbaridade, mas daí é gurizão, né? Gurizão, eles tinham menos de 18 anos, né? E daí o pessoal ali, eles estavam já criando um grupinho, ó, vamos jogar em rede. Eu tava começando a aparecer esse sistema de rede, né? Um dos designers, ele tinha um designer na época que ele fazia a capa das apostilas, assim. Ele falou, ó, vou te passar um link, você instala o jogo e vamos começar a jogar em rede aqui. E daí quando eu tava instalando, ele entrou na hora ali na sala e me pegou. Tá. Daí, ó, bora. Você vai ter que assinar uma suspensão aqui e tal. Acabou. Daí eu assinei a suspensão, ele poderia me demitir até por justa causa, né? Mas o cara, ele foi até gente boa. Sim. E depois, quando eu voltei, eu acabei pedindo a conta. Foi, né? Foi, passou. Serviu para algum tipo de aprendizado. Com certeza. Tudo na vida serve para aprendizado. Aí depois eu entrei numa empresa de comunicação visual, que eu já comecei a me ligar mais essas coisas, vamos aprender a ser mais responsável, né? Aí eu comecei a aprender a fazer páginas em HTML, já nessa época, eu usava front page da Microsoft, né? Aham. E comecei a aprender um pouco de Flash, né? Então comecei a já aprender um pouco de animação interativa nessa época, um pouco de ActionScript. Qual o ano isso aí para eu conseguir me situar? Isso é em 2000 já. 2000, tá? E eu já tinha um ano. Aí eu já tinha um ano. Então nessa época já começou a entrar a internet ADSL, né? Porque até então, nessa empresa anterior que eu trabalhei, eles colocaram assim, era uma novidade, uma inovação para a época, que era aquela internet de escada, né? Referente ao Web 1.0, né, E que a era gente fala. ruim usar essa internet de escada. Era horrorosa, horrorosa. Tinha que Você usar não de poderia noite, usar né? você não poderia usar o telefone. Se você tivesse uma linha telefônica em casa, ninguém poderia te ligar. Se alguém te ligasse, a linha estava ocupada. E fazia uma Meu barulheira Deus. desgraçada. A conexão Barbaridade. caía muito, né? Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora aqui, que é essa videoconferência aqui, era impossível. Ficava quadro a quadro, assim, qualquer coisa de vídeo, assim, que você tentava acessar, era horroroso, era 256 kbytes por segundo, né? Meu Deus. Era Muito horroroso, lento. né? Aí entrou a DSL e começou a melhorar um pouco, né? Essa situação, essa questão, né? Então eu comecei a trabalhar, a aprender a fazer sites, né? E tive essa oportunidade, né? Foi bem válida, assim, para ter esse contato. Na época era uma inovação, né? Então isso foi realmente válido, assim, para mim. E daí por diante, né? Eu fui batendo cabeça um pouco, fui errando, acertando, né? Até chegar hoje onde eu tô, que daí eu trabalho especificamente com educação à distância. Sim. Então, você até elaborou uma pergunta ali para mim, né, naquele roteiro, o que eu atuo dentro da cybercultura? Então, eu atuo com educação à distância hoje, especialmente. Mas às vezes eu dou meus pulos aqui, às vezes eu faço alguma arte digital, né? Às vezes eu tenho que fazer algum folder. Eu sei, quando eu preciso, eu sei utilizar o Photoshop, né? Não mexo mais com animação interativa, porque eu parei no Flash lá atrás. Sim. Hoje isso já está em desuso, né?
Hoje o pessoal usa Blender, Maya, né, para modelagem, Sim. e uma modelagem digital, então já não atuo mais nessa área, assim. Mas se Aham. precisar, eu faço. Às vezes, quando eu preciso fazer algum vídeo, mexo com Premiere, né? Então, eu dou meus pulos. O básico do Então, básico, né? Faz um pouquinho de tudo. é, dá pra brincar, dá pra brincar. Sim, Nada claro, muito profissional, assim, mas dá pra mexer. Se eu claro. fazer algum vídeo ali, faço, tá tudo certo. Mas me conta uma coisa, tu sempre quis, sempre teve essa vontade de dar aula, de ensinar os outros? Não, a vida foi me levando para isso, assim. Eu comecei nessa instituição de ensino, lá onde eu tô, eu entrei em 2004, lá, Ah, 2004. muito tempo. Ela existe há tanto tempo assim. Existe antes do que isso, pra você ter uma Meu ideia. Deus do céu, pra mim era nova, pra mim ela É, tinha nascido, eu fui conhecer ela vou falar o nome, na Uninter. Fui aham, conhecer a Uninter em 2019, quando eu uhum, comecei, não, 2018, minto. 2018 quando eu comecei a fazer gestão comercial lá, e o meu pai tava fazendo geografia lá já, tava terminando o curso que ele começou lá atrás. E eu comecei a conhecer a faculdade e eu gostei muito da faculdade. Porque eu achei uma faculdade tranquila de tu aprender. Pra mim é mais fácil de aprender porque eu tenho um saco de ir pra faculdade, de ir pra aula, de sentar numa cadeira, eu tenho um saco disso. Eu quero botar o fonezinho e ir caminhando e ouvindo a aula, entendeu? Fazer um exercício ouvindo a aula, que eu consigo aprender mais. Então eu sou apaixonado pelo Ninter. eu acho que nesse ponto, assim, o nosso magnânimo chanceler, lá, que é o professor Wilson Pickler, ele foi bem visionário, assim, né? Porque foi ali já no começo dos anos 2000 que ele falou assim, não, bateu na mesa, falou assim, não, vou investir em educação à distância, né? E até então, esse era um conceito muito... as pessoas tinham muito preconceito com a EAD, né? Todo mundo achava que é valorizado, até hoje existem pessoas assim, que realmente se pode valorizar o ensino presencial. Mas, enfim, existem as duas modalidades, mais dessas duas modalidades, para todos os gostos, né? Com a profusão da internet que teve, com toda essa explosão aí que a gente tem das tecnologias digitais hoje em dia, você pode escolher o que você se adapta melhor, né? Por exemplo, no teu caso, você se adaptou muito bem à EAD, né? Você gosta, você tem essa particularidade de estudar sozinho, de pesquisar, né? É isso que faz você um pesquisador, né? Por exemplo, eu estou fazendo doutorado hoje na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mas assim, as pessoas falam que o doutorado ele tem essa particularidade de você de estudar muito sozinho, de se tornar muito solitário, Sim, né? Acho que você ia se dar bem no doutorado, né? As eu pessoas que têm pretendo. essa Pretendo chegar lá. facilidade, né, de estudar sozinho, não ter tanto assim, não precisar tanto assim, fazer grupos assim de estudo, esse tipo de situação, acabam se dando bem nesse tipo de tendo esse tipo de mentalidade, assim, né? Sim, eu até antes de fazer gestão comercial, eu comecei a fazer direito. Só que acabei fazendo errado porque eu não me formei, né? Então, eu participei de um grupo de pesquisa, eu fui. Esqueci o nome. Graduação científica, acho que não é graduação científica, é iniciação científica. Eu fui Certo. bolsista de iniciação científica pelo CNPq e eu lancei um artigo pelo Lattes, né? No meu currículo Lattes tem um artigo meu, que é as judicialização ou criminalizações dos protestos no Brasil em 2013. Então, eu sempre gostei dessa parte de pesquisa, de entender como é que funcionam as coisas e principalmente de procurar sozinho. Não esperar o professor bater no meu ombro e falar, amigo, isso aí tá errado. Porque Uhum. na faculdade presencial eu vejo que acontece muito. O professor bater no teu ombro e falar, meu, isso aí tá errado. Já na à distância, o senhor não consegue chegar pra mim e falar, William, isso aí tá errado, tem que fazer diferente. E eu tenho que errar pra aprender que eu errei aquilo ali e pra acertar na próxima vez. Então, na verdade, assim, eu não estou querendo desmerecer aqui o ensino presencial de maneira nenhuma, né? Eu também não, é Mas, só o meu é, jeito de aprender, né? uhum.
Mas o que que funciona hoje? Eu acho que para ambas as modalidades. Tem pessoas assim que elas se adequam mais fazendo ensino presencial, sabe? Indo para a universidade, né? Formando grupos, tendo esse tipo de interação direta, né? Com os outros alunos, os estudantes, com o próprio professor. Mas, hoje em dia, a educação ela está se reorganizando, né? A figura do professor está deixando de ser simplesmente o transmissor do conhecimento, né? Na minha época sempre foi assim, você sentava na cadeira, o professor, tipo, ele tem ali a didática dele, ele tem todo o modelo didático, a metodologia que ele vai propor o ensino para você, ele vai escrever o que você tem que fazer, né? Ele vai te dar uma atividade, ele vai te avaliar e acabou a história, né? Na minha época lá atrás sempre foi assim, hoje não. Hoje o professor é a figura dele de mediador, né? Cabe a você fazer a pesquisa, cabe a você promover a discussão, a provocar, né, fazer provocações, esse tipo de situação. Então, dessa forma, você vai estar construindo o teu conhecimento. E Exatamente. a tecnologia digital, ela não pode ficar fora disso, Ela porque ela ajuda. tá, é, ela na verdade é um instrumento, ela é uma ferramenta para você, né? Você pode ali, você não pode assim simplesmente censurar um aluno, assim, um estudante e falar, não, você não pode usar o celular. Tanto pode quanto deve usar, Só que né? tem Tipo, que ele tem que, saber usar. saber usar, Tem que saber usar. exatamente. A tecnologia, ela não pode ser utilizada como uma forma de projeção, né? Falar assim, peguem agora seus celulares e acessem aqui os slides que eu passei para vocês pelo celular e é isso, a nossa aula vai ser assim dessa maneira hoje. Não, isso aí tá errado, né? O aluno tem que saber usar, ele tem que propor um modelo de ensino para que o aluno aprenda, saiba utilizar ferramentas, procure uma ferramenta, né? De repente procure ali um objeto de ensino que auxilie ele no aprendizado de determinado conceito, né? Claro, Então tem que ser com feito dessa certeza. forma. E aí a nossa literatura hoje, ela é escassa em relação a metodologias, a proposição do ensino pro professor. Tanto que tem professores hoje em dia que eles preferem não usar as tecnologias digitais, sim, porque eles não se sentem confortáveis. E daí o que eles partem do pressuposto de que a metodologia tradicional de ensino, escrever no quadro negro, né, giz e quadro negro, dar um texto impresso para o aluno, isso é mais eficiente do que se utilizar uma determinada tecnologia digital, Mas né? é aquilo, né? Para muitas pessoas é mais eficiente, para outras não. Sim, é, Dá, a gente pode botar 50-50. Ou melhor, 40-40 e 20 nenhuma das duas se adequa. é. Tem que ser de outra forma, né? Por Então isso que existe hoje esse dilema, né? Continuamos utilizando a metodologia tradicional de ensino ou nos adaptamos aos tempos atuais com tudo que a gente tem à disposição aí com inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai ter metaverso, né, realidade virtual, realidade aumentada, tudo. né, tipo, todas essas opções, esses recursos tecnológicos, simuladores, né, ou nos adaptamos a isso, né, como que a gente faz? E agora, Eu, perguntando uma coisa pro senhor já, quando o senhor concluiu ali, a cybercultura no ensino, como é que ela é aplicada? Como é que o senhor vê que dá para tirar uma coisa legal? Dá para, vamos conseguir ensinar mais alunos com a cybercultura. Claro, tirando toda essa questão de aula à distância, de livros e na mão e etc. Como é que o senhor acha que a gente consegue adequar a cybercultura no ensino? então, se a gente pegar, na verdade, o exemplo que o Pierre Levy, que é um dos maiores teóricos aí que fala sobre as tecnologias digitais, o maior exemplo é o teu, né, EAD. Apesar de você ter falado que a gente não pode só especificar EAD, mas ele fala do hipertexto, né? O que é o hipertexto? São esses, o maior exemplo prático de hipertexto que a gente pode citar, são esses materiais digitais, né? O próprio cyberespaço,
que está atrelada, que está vinculada à internet, né? O World Wide Web, né? O www, né? Tipo, essas informações indexadas que podem ser compartilhadas dentro do ciberespaço, né? Então, a gente pode compartilhar diversos recursos, a gente pode compartilhar um vídeo, a gente pode Um compartilhar jogo. um arquivo em PDF, né? A gente pode compartilhar links. Tudo isso são materiais, são recursos indexados, né? E fazendo isso, você está promovendo o conhecimento, né? A expansão do conhecimento, né? Você compartilha ali um PDF, um PDF que tem um texto, né? Um determinado texto com um tipo de conceito. Você está compartilhando conhecimento, você está promovendo a criação de uma inteligência artificial, não, inteligência coletiva, né? Claro. Você está expandindo essa inteligência coletiva, né? Porque quem está recebendo do outro lado, através da interatividade, ele vai ler esse texto, ele vai assimilar esse tipo de conhecimento, ele vai achar interessante e vai compartilhar com outra pessoa, e assim por diante. Virou uma cadeia, né? Uma cadeia, digamos, de compartilhamento ali, do próprio conhecimento, de informações, né, e tudo mais. Sim. Então, isso, você não tem como travar isso, né? Isso gera dependência, isso tem diversas consequências, né? Até eu estava conversando esses dias com um professor que ele é especialista em cibersegurança, né? E você vê, esses tempos aí, teve uma decisão judicial do STF para bloquear o WhatsApp por 2 dias. Eles não conseguiram bloquear por 2 dias. Virou um caos. Eu acho que eu lembro disso aí. Né? Um tempo atrás, hein? Virou um caos, assim. Tipo, as pessoas... o que eu vou fazer agora? Tanto usuários comuns como a gente, como empresas, indústrias, parou tudo, assim, no Brasil. O Brasil ficou fora da globalização, ficou como se fosse um país, assim, isolado no mundo. O que a gente faz agora? Tá? Começou a parar tudo, assim, acabou, parou o país, assim. Sim. Então você vê, isso criou uma interdependência, assim, todo mundo é dependente agora dessa tecnologia, ninguém pode compartilhar nenhum tipo de informação, a gente não podia se comunicar com familiares, né? Pessoas que moram fora, em outros países, né? Imagina o desespero, né? Sim. Sim. E agora, uma outra dúvida que eu tenho, assim. Como é que eu uso as inteligências artificiais que a gente falou lá no início do episódio? Eu sou músico também, tá? Pode até ver ali, ó. Tem um quadrinho de guitarra, Ah, que legal. tem minhas guitarras aqui do lado, meus instrumentos, tudo. Então, eu sou compositor, eu gosto de escrever letras. Gosto de botar a minha cabeça para funcionar. Só que com o tempo, desde 2020 eu comecei o podcast aqui, eu tô gostando mais de falar, conversar com as pessoas, trocar uma ideia, saber o que as pessoas pensam sobre as coisas para eu conseguir me construir, entendeu? E eu comecei a ver que eu não tenho mais um raciocínio lógico para escrever uma letra de música. O que eu faço hoje em dia? Eu boto 4 estrofes que eu faço ali, 4 estrofes, não, 4... Acho que estrofe, nem lembro mais o nome das coisas, mas... Boto 4 frases ali e falo pro chat GPT, continue pra mim. O chat GPT vai continuar pra mim, no mesmo sentido que eu tava falando. Isso eu acho muito louco. Só que Isso é interessante. eu não uso exatamente o que ele está me propondo ali. Eu pego ideias que ele me deu, porque o que ele tá falando pra mim não é o que eu quero falar. É uma ideia que ele tá me dando. E o que o senhor acha? Tu acha que, por exemplo, uma prova, vai ter uma prova na faculdade X que tem que escrever um texto. Tu acha que as pessoas vão pegar e vão botar pro chat GPT fazer esse texto? Olha, eu posso te dizer que isso já está sendo utilizado, né? Tem gente elaborando TCC já de faculdade dentro do ChatGPT. Meu Deus. Esses dias eu estava vendo tava assistindo uma palestra aqui pela Universidade Federal do Paraná. O professor ele fez um teste prático ali na interface do ChatGPT. Ele falou assim, simule uma conversa entre Paulo Freire
e um outro teórico lá da tecnologia, que, se não me engano, é Seymour Papert. Simule uma conversa entre eles, e o ChatGPT fez isso. Olá, tudo bem? Me chamo Seymour Papert. Olá, me chamo Meu Paulo Deus. Freire. Então, são dois teóricos de linhas diferentes, né? Totalmente diferentes. E ele também, de modo prático, ele fez uma simulação, falou assim, agora proponha uma metodologia de sala de aula para mim, com base na teoria X, teoria tal, tal, tal. Pois como o ChatGPT é um algoritmo de aprendizagem com processamento de linguagem natural, ele elaborou. Meu Ele fez Deus. uma conversa, ele elaborou, ele deu tudo mastigado. Deu um roteiro de aula. Deu um roteiro de aula. Então, uma letra de música não foge muito disso, né? Sim, Obviamente, pode não ser o que você está pensando. Ele vai simular para você de acordo com o que você escreveu até aquele presente momento. claro. Né? Mas o senhor acha que isso vai atrapalhar com as questões do mundo, assim? Tu acha que as pessoas não vão mais conseguir viver sem o ChatGPT? Porque, vamos dizer, o ChatGPT termina hoje. Eu sei escrever uma descrição, eu sei escrever um roteiro. Só que o que eu não tenho hoje para fazer isso é tempo. Eu uso o ChatGPT como uma ferramenta para me auxiliar, mas eu não quero que ele torne uma dependência para mim, entendeu? O senhor acha que ele tem Eu perigo de tornar uma dependência para as pessoas? acredito que sim. A geração que a gente está hoje, ela já está mais habituada nessas facilidades. Ela não está tendo que correr muito atrás da informação, né? Ela já tem tudo mais na mão do que a gente tinha, né, em décadas passadas. Né? Se eu conversar com teu pai, ele vai falar a mesma coisa. Não tô querendo ser nostálgico aqui nem nada, né? Mas, por exemplo, a gente vê já ferramentas de IA que estão se utilizando, estão fazendo, desenhando, estão pintando, sugerindo quadros artísticos assim por meio da inteligência artificial. Dá Né? um Lee é uma, Mid Journey é outra, Exatamente. várias. Então, o artista, tem gente que vai se julgar artista, mas nunca pintou um quadro na vida, né? Aí, tipo, você vê lá no passado, aqueles Renoir da vida, Picasso, os caras que levavam ali meses pintando um quadro, tipo, cadê a criatividade, né? Cadê o dom que a pessoa recebeu, né? Cadê a paixão? Inerente a ela? Exatamente. E a arte, na verdade, é isso, né? É Sim, bem isso que você falou, é paixão, né? A música também entra nisso. Né? A claro, música, a pintura, né? Tudo isso. claro, com A certeza. gente vê hoje a manufatura aditiva, né? Que é a modelagem 3D. Né? Você pega ali uma impressora 3D, você faz essa modelagem ali num software qualquer, até pode ser no AutoCAD, e manda a impressora 3D fazer esse protótipo para você. Né? E Você não lá precisa facinho. mais. Você não precisa mais fazer uma estátua ali, tipo, modelar uma estátua, uma obra de arte, né? Tá Sim, pronto já para você, tá tudo pronto. é verdade. É Aí verdade. depende muito do ser humano, né? Ah, não, eu quero ser um artista de verdade, né? Quero ser um artista raiz, né? Vai Então eu virar assim vou. daqui a pouco, né? Vai ser artista raiz, né? Daqui a pouco, É, porque vai ter um monte de artista Nutella. exatamente. Aí depende muito da tua proposta, do que você quer ser. Né? Claro. Depende do teu princípio de vida também, né? Eu Eu acho, eu vejo. acho que vai ficar mais fácil desmascarar as pessoas. Né? Ah, com certeza. E vai ficar mais difícil de achar profissionais bons no mercado. E hoje em dia, só para o senhor ter uma ideia, eu conheço pessoas que fizeram entrevistas de emprego que o pessoal descartou as pessoas sem conversar com elas. E isso eu acho errado, porque de repente a pessoa podia estar preparada para aquela vaga em Uhum. específico e foi descartada por um teste da internet. Entendeu? Eu fico pé da vida com isso. Não sei o senhor, mas eu fico um pouco chateado com essa questão, chateado com
a maneira que estão lidando com um profissional que quer entrar no mercado de trabalho? É que depende muito também da proposta, do que a empresa está buscando, né? Às vezes eles estão buscando soft skills, ali, algumas habilidades para o funcionário, para o colaborador que eles querem, que em um primeiro momento eles não conseguem enxergar. Mas a gente vê que tem outras coisas que são inerentes, né? A quem tá propondo contratar, né? Às vezes a gente vê que o ser humano ele é muito complexo, né? Às vezes ele vê a roupa que você está vestindo, às vezes ele vê se você tem algum tipo de tatuagem, coisas que são insignificantes em pleno século XXI, né? E Sim, acabam pesando na hora da contratação. Então, esse lado do ser humano sempre vai existir, né? A pessoa que está te contratando, ela pode ter um tipo de pensamento, né, que não coincide com o teu. Você está mais avançado do que ele naquele determinado momento, claro. né? Às vezes a cor da pele, né, são coisas assim que a gente nem deveria tá falando sobre isso, mas que Sim, infelizmente ainda ainda tem que ser são, falado. é, ainda são assim, importantes para um determinado nicho de pessoas no pleno século XXI. Sim, A exatamente. gente sabe o que acontece, né? A gente vê Acontece. noticiário aí todo dia, né? A gente vê, se a gente pegar aí, por exemplo, não teve uma situação numa vinícola gaúcha, algumas Ah, isso aí, vinícolas, né? tem que falar disso aí. Bah, o meu Rio Grande do Sul, tão amado, com um caso de escravidão. Mas então, não só Rio Grande do Sul, né? Eles pegam o sul inteiro aqui, eles pegam outras regiões aqui no país. Brasil, que é um país ultra miscigenado, né? A gente nem deveria estar falando sobre isso, né? É, Mas infelizmente, é coisa da natureza do ser humano, é, né? Tipo, é que nos triste, define, que triste. nos torna individuais, né? Sim, por um lado é Não muito dá pra triste. é, não dá pra generalizar, né? Mas tem seres humanos que são assim. Eu não quero terminar esse episódio pra baixo, professor. Então eu vou te Não, fazer claro uma que não, pergunta pra Maurício. gente botar o episódio pra cima agora e pra reta Vamos lá. final, tá? Uhum. O que o senhor espera pros próximos anos? Vamos botar 5 anos por meio da cybercultura. O que eu espero, na verdade? Olha, aquilo que a gente. Eu volto lá pro início da nossa conversa, né? Coisas serão melhoradas. Eu espero um aprimoramento aí dessa processamento de linguagem natural que a gente está vendo, com outros exemplos de ChatGPT. A gente vê que a Bing está trabalhando forte nisso, né? A própria Google está tentando aprimorar um serviço nesse sentido. Só que não existe almoço grátis, né? A gente está, a todo momento que a gente se maravilha com essas tecnologias, a gente está fornecendo um volume alto de dados pessoais. Isso tudo está indo para a nuvem, isso tudo está indo para alguém, né? Então, volte e meia, a gente é bombardeado com propagandas, né, com comerciais aí, de acordo com as nossas preferências, O nossos mais hábitos de louco de tudo, navegação, deixa eu te né? interromper rapidinho. Eu tava montando um computador, né? Meu computador foi montado, agora tá tudo perfeito. Só que no momento que eu tava montando, no andamento, que foram 4, 5 meses pra montar o computador, porque, pra quem não sabe, o computador hoje em dia tá caro pra montar, né? Tá, Tá, tá tá. caro. Uma placa de vídeo tá R$ 2.000. É absurdo o valor. Mas enfim, eu pesquisando computador, daí eu falei com um amigo meu sobre uma placa de vídeo específica. O primeiro anúncio que apareceu no meu YouTube foi desta placa de vídeo. É, teu hábito de navegação, né? Os cookies do teu navegador ali captaram. Então, você vê, né? Qualquer método de busca que você utiliza ali do próprio Google, né? Que é o mecanismo de busca ali, que é mais utilizado no mundo, ele já está captando ali todas as suas informações. Provavelmente alguém já deve ter um relatório completo sobre você, Com onde certeza. você mora, né? Então, mais ou menos nesse nível aí. E a tendência, eu acho que nesse sentido, assim, é potencializar cada vez mais isso, né? Algumas coisas foram melhoradas realmente, foram facilitadas com as tecnologias. A gente espera também que a gente tenha uma resposta mais breve, assim, sobre se vamos ter metaverso, se não vamos, né? Já temos aí algumas experiências práticas nesse sentido.
né? Aquela Horizon Workrooms lá, por exemplo, da própria Microsoft, não é da Microsoft. Meta? Bom, enfim, é da Meta, da própria Meta, né? Já está disponível, a gente já vê que tem alguns experimentos nesse sentido, né? Mas a gente vê que tem outras empresas trabalhando em cima disso, indústrias, né? Investindo uma grana, gente pagando milhões de dólares por terrenos virtuais, né? Ah, nem me fale, nem me fale. Só que a gente ainda não tem uma certeza de quando que isso será consolidado. É que Se a nem gente pegar como parâmetro, criptomoeda. se a gente pegar como parâmetro, por exemplo, a própria internet, a internet começou em 1950. E olha, tipo, o modelo que a gente tem hoje do 5G, que é o modelo mais adequado e ainda tem as suas falhas, a gente só foi ter uma resposta em 2022, 2023. Meu Deus, Olha quanto tempo. muito tempo. Então, o próprio metaverso, a gente não sabe quando que isso o que eles propõem, né? Se isso estará vigente já no próximo ano. Porque uma coisa é você ter um projeto, né? Outra coisa é você ter a acessibilidade, né, para Claro, todos, né? A claro. popularização. Eu acho que vai acontecer igual aconteceu com a internet, com o celular. Vai Né? devagarzinho. A gente começou lá com aquele celular lá que parecia Tijolão, um tijolão. esses aí eu peguei. É, então você vê, né? Para a gente ter os modelos que a gente tem hoje, né, de dispositivos móveis, então Muita coisa levou um aconteceu. bom tempo, né? É, Levou uma década nesse sentido. Então, é mais palpável, assim, que eu posso falar em relação a esses modelos, assim, que a gente tem hoje, né? Que sim. estão já no início, que estão vigentes ainda. Essas propostas aí de popularização também de óculos de realidade virtual. Você viu que, por exemplo, o Google Glass, eles já descontinuaram, né? Sim, Estão aprimorando outros dispositivos nesse sentido, né? E também, né, se a gente pegar um ponto de vista mais utópico, né, tem teóricos aí da tecnologia que eles acham que no futuro nós teríamos implantados aí na nossa pele um chip, né, que você vai chegar no lugar, vai descrever toda a tua característica, todos os teus dados médicos, ia né? ser legal. Ia ser bem legal. Aí você já entra num outro contexto lá que das religiões, por exemplo, contextos dogmáticos, assim, que os religiosos já vão dizer que você está com a marca da besta, coisas nesse sentido, assim. Então Claro. tudo cria conflito, né? Tudo cria um conflito, todo tipo de reorganização, de inovação, ela vai acabar criando um dilema, né? Tipo, uma contradição entre os seres humanos, assim. É Então tem gente verdade. que vai aceitar isso e tem públicos que não vão aceitar de jeito nenhum. Como tudo na vida, né? Né? Então essa questão da própria indústria 4.0 aí, sistemas cyberfísicos, né, se a gente pegar nessa linha, assim, alguns teóricos eles dizem, por exemplo, que no futuro a gente vai ter uma segregação entre as pessoas que dominam essas tecnologias e pessoas que não dominam. Elas estão fadadas a ficar na pobreza, sem acesso aos melhores empregos, vai criar mais desigualdade social. Né? Infelizmente. Então Infelizmente. a perspectiva que a gente tem em relação à cybercultura, em relação à tecnologia, é essa que eu posso te trazer, assim, né? E, tipo, a gente viver cada dia, né? E ver como as coisas estão mudando nesse sentido, né? Mas uma coisa eu volto naquela questão de que não existe almoço grátis. Por enquanto tá tudo maravilhoso, né? Tem que trabalhar. A gente está aí mexendo com o chat GPT, a gente está mexendo, descobrindo coisas novas dentro da IA, dentro das mídias sociais, acessando jogos em rede, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente está fornecendo informações valiosas, né? Dados Exatamente. sensíveis, né? Volte e meia a gente tem aí algum tipo de vazamento de dados das mídias sociais, coisas nesse sentido, assim, Claro. que infelizmente ainda estão acontecendo
né, ataques cibernéticos, todo tipo. Mas algum dia vão parar de acontecer, eu tenho certeza, e a gente vai conseguir viver todo mundo em felicidade e harmonia nesse mundão e nessa internet Olha, gigante, né? Mas e tomara. professor, quero saber agora tuas redes sociais e as tuas considerações para esse episódio. Bom, as considerações que eu faço é para a gente ficar atento aí, tentar sempre estar se especializando, tentar sempre estar se movimentando no sentido de saber mais sobre as tecnologias, né? O importante é aquilo que a gente falou, né? Saber usar essas tecnologias, não simplesmente inclusão digital, não é simplesmente você comprar o melhor celular e pagar em 24 vezes ali o melhor celular para você ficar usando, né? De repente você vai baixar um aplicativo, vai começar a usar esse aplicativo, que daqui a pouco vazam todas as suas informações aí, você acaba sofrendo algum tipo de ataque nesse sentido, né? Mas você está sempre buscando informações sobre o que você está utilizando, como você pode utilizar, né? Tentando se precaver de ataques cibernéticos, nesse sentido, não está instalando qualquer coisa que tenha potencial danoso dentro desses seus dispositivos aí. E no mais aí, né? Desculpa, o que você perguntou ali das minhas redes Redes sociais? sociais. As redes sociais aqui eu tenho as minhas redes, eu tenho um Instagram aqui, deixa eu dar uma olhada aqui só no meu, eu não sei de cor ela, eu vou te passar aqui. A Ribeiro 1075 é o meu Instagram. Vai ter embaixo da tua cara aí para quem quiser te seguir, conversar contigo um pouco sobre cybercultura, que eu acho que isso é um tema que todo mundo quer saber e entender um pouquinho mais. E professor, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do meu podcast. Fiquei muito feliz em conversar contigo, conversar um pouquinho mais sobre cybercultura, que foi uma baita de uma disciplina que eu tive honra de conseguir ser teu aluno e tirar 10. Fiquei muito feliz. E pra Eu tu, fico mais feliz, hein? coisa boa. Coisa boa. E pra tu Mais que tá nos feliz. ouvindo, gurizada, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Vamos seguir o professor nas redes sociais, vão me seguir também, tá tudo embaixo da minha cara, embaixo da cara dele. Então é isso, se cuidem, até uma próxima e tchau.